Olá pessoal, daqui José Guia. Esta semana mudamos um pouco o formato ao vídeo podcast. Esperemos que para melhor. Como é habitual, começamos com o resumo da week anterior, neste caso a week 9. Para começar, temos o jogo entre Vikings e Cowboys, que foi de um grande equilíbrio, com a equipa de Dallas a vencer já no final aquele que era um must-win game. Tony Romo, apesar da habitual interseção, é o MVP da partida, conseguindo 337 jardas em 34 passes, 2 deles para touchdown, sendo que o último deu a vitória à equipa. Apesar de ser um regalo para os olhos ver Adrian Peterson jogar, o certo é que os Vikings apresentam o pior registro de começo de época de sempre, e acho que isso é o suficiente para resumir o que tem sido a temporada da equipa de Minnesota. Resultado final 23-27. Os Buccaneers ainda não ganharam esta temporada, mas estiveram perto de o fazer este fim de semana. Conseguiram colocar os claros favoritos Seahawks a uma vantagem de 21 pontos e pareciam ter o jogo controlado, mas os Hawks conseguiram uma incrível recuperação e foi já no overtime que conseguiram a vitória através de um field goal, mantendo assim o calvário de derrotas para a equipa de Tampa. Já se fala até em chicotada psicológica. Já os homens de Seattle prosseguem na senda das vitórias, sem no entanto dar descanso aos corações dos seus adeptos, que podem sempre contar com o running back da partida Marshawn Lynch, que conseguiu 125 jardas em 21 corridas, só faltando mesmo a cereja no topo do bolo em forma de touchdown. Resultado final 24-27. Os Colts foram a Houston vencer os Texans, seus rivais na divisão sul da AFC. Mas mais importante que a derrota dos Texans, que praticamente os afasta dos playoffs, é o estado de saúde do seu head coach Gary Kubiak, pois este desmaiou quando se dirigia para os balneários ao intervalo, numa altura em que a sua equipa até estava a vencer. Os Colts acabaram por recuperar na segunda parte e para isso muito beneficiaram do MVP da partida, o wide receiver T.I. Hilton, que conseguiu um excelente registro de 121 jardas em 7 recepções, 3 deles para touchdown. Resultado final 27-24. Aqui fica o quadro completo de resultados. Muito se tem falado da desilusão que têm sido os Giants, mas na minha opinião, a maior desilusão até ao momento são os Falcons, que voltaram a perder mais uma vez este fim de semana e apenas contam com 2 vitórias. Destaque para o jogo Steelers-Patriots, onde os homens de Boston aplicaram a maior derrota de sempre dos Steelers. E também para a vitória dos Eagles frente aos Raiders, com o quarterback de Filadélfia Nick Foles a conseguir 7 passes para touchdown, igualando assim o recorde de maior número de passes para touchdown num só jogo. Fiquem atentos ao nosso site em futebolamericano.eu e à nossa página de Facebook, pois alguns destes jogos irão ter uma análise mais pormenorizada dos nossos fantásticos autores. Esta semana estreamos o Hot Topic, onde vamos dar conta muito resumidamente de algumas das notícias mais importantes que aconteceram no mundo da NFL. Numa época marcada por inúmeras lesões, nem os treinadores escapam. Esta semana, John Fox, head coach dos Broncos, foi levado para o hospital após se sentir mal. Atualmente, as informações que temos são de que foi operado ao coração para substituição da válvula aórtica. Como vai ficar afastado por largas semanas, a direção dos Broncos decidiu promover o Defensive Coordinator Jack Del Rio a head coach interino. Os Broncos estão em segundo na divisão oeste da AFC e vamos ver se esta situação afetará a equipa. Outro treinador a apanhar um susto esta semana foi Gary Kubiak, head coach dos Texans. Foi ao intervalo do jogo frente aos Colts que o treinador se sentiu mal, acabando por desmaiar. Atualmente sabe-se que sofreu um mini infarto e espera-se que possa regressar brevemente ao trabalho, embora ainda sem data definida. Certo é que apesar de terem saído para o intervalo a vencer, os Texans acabaram por perder o encontro. Resta saber o quanto esta situação afetou ou não a equipa. Com mais esta derrota, os Texans vivem uma crise de resultados e os playoffs são já uma miragem. Nós aqui no futebol americano desejamos as melhoras rápidas a ambos os treinadores. Os casos de bullying nas escolas não são novidade para ninguém, mas esta semana o mundo da NFL ficou abalado com a notícia de que Richie Incognito, guarda dos Miami Dolphins, andou a fazer bullying a Jonathan Martin, offensive tackle e seu colega de equipa. Após Martin abandonar a equipa e denunciar o colega, os Dolphins suspenderam Incognito. E a NFL abriu uma investigação à situação, e as últimas notícias são que Incognito não teve de facto um comportamento correto. Os Dolphins, entretanto, colocaram Martin na lista de jogadores indisponíveis por motivos não relacionados com lesões. Vamos ver se este será um caso único na NFL.
Mais uma semana, mais um atleta importante lesionado. Desta vez foi o franchise quarterback dos Green Bay Packers, Aaron Rodgers, que se lesionou. Foi durante o primeiro período do encontro frente aos Bears, o qual os Packers acabaram por perder. As notícias mais recentes dão conta de que tem uma pequena fratura na clavícula, mas que não precisa de cirurgia, apenas de algumas semanas de repouso. O certo é que da forma que está a divisão norte da NFC e com o acumular de lesões na equipa dos Packers, esta lesão de Rodgers pode vir a ser um rude golpe nas aspirações da equipa. Mantenham-se atentos ao nosso blog e à nossa página do Facebook em facebook.com/futebolamericano, onde podem encontrar atualizações a estas e outras notícias do momento, e sempre em português, coisa que não encontram em outro lugar com a mesma qualidade. Na Week 10, um jogo a destacar é este entre os Bengals e os campeões Ravens. Uma vitória da equipa dos Bengals e provavelmente é o adeus dos Ravens aos playoffs. Esperava-se mais da equipa de Baltimore e uma vitória frente aos Bengals pode ainda colocar os campeões no caminho de acesso aos playoffs. Um jogo entre rivais da divisão norte da AFC, com início às 18 horas da tarde de domingo. Outro jogo entre rivais da divisão é este entre os Lions e os Bears, com os primeiros a visitarem os segundos. É a liderança da divisão norte da NFC que está em jogo. Os Bears vêm de vitória moralizadora frente aos outros rivais Packers. Já os Lions voltam da bye week. Nos Bears, Jay Cutler diz que quer jogar, e nos Lions a equipa parece recuperada das mazelas. Com Aaron Rodgers dos Packers lesionado, ambas as equipas sabem que uma vitória pode significar a liderança da divisão até ao final da regular season. O jogo começa às 18 horas de domingo. Cowboys e Saints defrontam-se na madrugada de domingo para segunda. O encontro tem lugar no Superdome, casa dos Saints. A equipa de Dallas vem de uma vitória sofrida frente aos Vikings, e os Saints vêm da sua segunda derrota da temporada, desta vez frente aos Jets. Este é um jogo que poderá ter repetição nos playoffs, mas para lá chegarem todas as vitórias contam. Com Tony Romo e Drew Brees frente a frente, é provável que seja um jogo com muita pontuação, ou então não. Tem início a 1h30. Fiquem então com o quadro completo de jogos da Week 10. Começa na madrugada de quinta para sexta com o jogo Redskins-Vikings e termina na madrugada de segunda para terça com os Dolphins-Buccaneers. Para além dos jogos que já destacamos, deixamos ainda uma atenção especial para os jogos entre os Eagles-Packers, Panthers-49ers e Broncos-Chargers. Esta semana estão em bye week os Browns, Chiefs, Jets e Patriots. O vídeo podcast está terminado. Aos amigos do Fantasy tenho boas notícias. Devido ao excelente trabalho do Filipe Nunes, achamos por bem fazer do Fantasy um vídeo podcast separado. Como tal, todas as quartas ficarão com o que já era habitual e mais algumas surpresas. Não percam então a nova versão do Fantasy. Já sabem que nos podem acompanhar diariamente no nosso blog em futebolamericano.eu e no Facebook em facebook.com/futebolamericano. Podem enviar os vossos e-mails com sugestões, críticas ou dicas para touchdown@futebolamericano.eu. Sigam-nos ainda no YouTube e Twitter. Até à próxima!